Olá, sexto ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? Hoje nós vamos iniciar um novo módulo, o módulo 2. Então, nós vamos iniciar falando da diversão em quadrinhos, tá? Lá em redação, nós estamos falando de tirinhas de personagens famosos, tá? Então, a gente se depara com essa personagem que ela é muito famosa, tá? É a Mafalda. A Mafalda é personagem de uma tirinha que foi escrita pelo cartunista argentino Quino, tá? As histórias apresentando uma menina, ela é uma menina preocupada com o planeta, com o meio ambiente, tá? Com a humanidade e com a paz mundial. Ela se rebela com o estado atual do mundo, tá? Ela tem uma altíssima popularidade na América Latina e na Europa. E ela já foi personagem também de filmes, tá? A menina é uma heroína contestadora que contesta o tempo todo a sua realidade, o seu meio, tá? Revolucionária, inquieta, que se recusa a aceitar o mundo como ele é, procurando sempre formas de questionar e de mudar a sociedade. Então a gente vê algumas tiras, né, falando do meio ambiente. A gente tem tiras onde ela questiona a postura dos adultos, né, de jogar lixo na rua, de não ter essa preocupação de cuidar do meio ambiente. Tem uma que ela pega um globo, né, terrestre, a Terra, para ela um simbolismo, e coloca um termômetro falando que o nosso planeta está doente, né, devido ao desmatamento, devido à poluição. E ela, apesar de ser uma criança, ela tem esse senso crítico. Então foi o que chamou muito a atenção, tá? O que tem chamado ao longo de tantos anos. Tirinhas e histórias em quadrinhos são muito divertidas de ler, não é mesmo? Porém, mais do que isso, são uma forma muito gostosa de aprender e refletir sobre o dia a dia e sobre as questões sociais, ambientais e políticas, tá? Então, a gente pode fazer isso com a ajuda de personagens cativantes como a Mafalda, tá? Então, ela é respondona, ela retruca, ela questiona. Então, é isso. Ela foi criada pelo autor Quino, tá? O argentino. Ele, acho que morreu no ano passado, no início desse ano. Um negócio assim. Deixa eu ver aqui. Então, é isso, gente. Apesar de ser argentina, ela faz um grande sucesso, tá? Ele faleceu em setembro de 2020. Então, vamos seguir. Aqui no Brasil, nós temos o Ziraldo, né, que escreve tirinhas, e o seu principal personagem é o menino Maluquinho. O Ziraldo é um mineiro nascido em 1932, na cidade de Carantinga. Ziraldo começou a desenhar com 3 anos e desde então não parou mais. Seu primeiro personagem foi uma importante figura do folclore brasileiro, o Saci, com histórias publicadas na primeira revista de HQ produzida por ele, chamada de Tererê. Já seu primeiro livro, voltado para o público infanto-juvenil, foi publicado em 1969, com o título Flips. O livro O Menino Maluquinho, de 1980, fez tanto sucesso que Ziraldo criou uma série de tirinhas desse personagem. Então, o Menino Maluquinho nasceu primeiro no livro, tá? Depois ele trouxe para as tiras. É engraçado que é muito comum ser o contrário. Eu tenho os personagens lá na tira, nos quadrinhos, e eu publico livros, filmes, séries, tá? Atualmente, além dos livros e das tirinhas, as histórias desse menino, Sapeca, podem ser vistas em filmes e em desenhos animados.
As histórias podem ser contadas das mais diversas formas. Uma delas é por meio de tirinhas e quadrinhos. A seguir, você vai ler uma tirinha do cartunista Ziraldo, criador do Menino Maluquinho. Você já leu alguma tirinha do Menino Maluquinho? Com certeza sim, né, gente? É um personagem muito conhecido. Você gosta de ler tirinhas? Né? Qual é a principal característica desse gênero? Vamos lá. A gente sabe que por ser uma tira, essa história é um pouquinho curta, tá? Claro, eu tenho 2 ou 3 personagens. Lembrando que esse gênero, que é a tirinha, ela traz os balões, né? Que é muito importante para a nossa compreensão dessa tirinha. As expressões fisionômicas dos personagens também são importantes, tá? Então, por exemplo, aqui eu vejo no primeiro e no segundo quadrinho balões de pensamento. O personagem está pensando. Enquanto no terceiro e no quarto quadrinho eu tenho balões de falas, tá? Então a estrutura desses balões é uma estrutura diferente, tá? São diferentes. Então vamos lá. Ele está aqui pensando, ó, não existe o verbo acreditar, não existe a palavra inacreditável. Então, por que não existe o verbo inacreditar? Bocão, acabei de inventar um verbo novo. Aí o colega fala para ele, inacredito. O nome desse processo de formar palavras novas, né, atribuindo todo um sentido, se chama neologismo, tá? A gente sabe que esse prefixo in na língua portuguesa é de negação. Eu tenho a palavra feliz, eu coloco esse pedacinho in, formo uma nova palavra na língua portuguesa, tá? Infeliz. Mas essa palavra existe, então eu chamo de uma derivação prefixal. Formei uma palavra a partir de uma já existente, tá? Nesse caso aí, essa palavra não existe, então é considerada um neologismo. Vamos à página 105. Que objeto o menino maluquinho usa na sua cabeça? É interessante porque na idade do menino maluquinho, os meninos estão usando boné, né, para ficar na moda, para chamar atenção, e ele não, ele é tão levado que ele usa uma panela, tá? Que relação há entre o uso desse objeto e seu apelido maluquinho? É uma relação total, né? Porque espera-se que o menino use boné, um gorro ou um chapéu, não uma panela, o que é um tanto quanto inusitado. E isso o faz parecer um maluco, um maluquinho, tá? Para que a história narrada em uma tirinha tenha sentido, é preciso ler os quadrinhos em determinada ordem. Qual deve ser a ordem na leitura da tirinha lida? Essa aqui que nós vimos. A ordem é, ó, da esquerda para a direita, tá? Na horizontal. Então, na horizontal, da esquerda para a direita. Essa tirinha apresenta somente imagens ou imagens e palavras? Ela apresenta imagens e palavras, tá? Quais tipos de balão foram empregados nessa tirinha? Então, a gente tem o balão de fala, tá? Como eu mostrei para vocês, e é esse aqui, do terceiro e quarto quadrinhos, e temos o balão de pensamento, do primeiro e do segundo quadrinho, tá? Uníssono é quando eu tenho um balão só e vários personagens falando juntos, tá? E o balão de grito é aquele balão mais desenhado, tá bom? Numa próxima aula eu mostro para vocês. No segundo quadrinho, o balão de pensamento do menino maluquinho indica que ele teve uma ideia. Que imagem poderia substituir o pensamento desse balão
sem perder esse sentido. Então, eu poderia usar essa imagem, tá? E eu conseguiria, sim, passar a mensagem, sem prejudicar o sentido, tá bom? É muito comum nesse gênero, tirinha, a substituição da linguagem verbal em fala dos personagens por símbolos, tá? Então, eu tenho esse aqui que representa uma dúvida, a lâmpadazinha representa uma ideia, e esse aqui representa um som de música, um som musical, tá? Então, o que cada uma dessas imagens indica? O balão com ponto de interrogação indica uma dúvida, tá? O balão com lâmpada significa que o personagem teve uma ideia, e o balão com a nota musical pode ser música, né? Ou alguém cantando, ou alguém assoviando, tá bom? Vamos seguir, página 14. Relacione cada uma das imagens abaixo a característica que descreve melhor como o menino maluquinho está se sentindo. Então, no quadrinho A, ele está falando assim, ó, não existe o verbo acreditar, não existe a palavra inacreditável. Então, nesse quadrinho aqui, ele está se sentindo pensativo, tá? No quadrinho B, o personagem está empolgado, tá? Olha a fisionomia dele. Por que não existe o verbo inacreditar? Enquanto, no quadrinho C, ele está decepcionado e não acredita, tá? Releia o trecho a seguir. Não existe o verbo acreditar, não existe a palavra inacreditável. O emprego da palavra em destaque, do não, indica que o personagem não tem dúvida em relação à existência das palavras acreditar e inacreditável, e sim está refletindo sobre elas. Tem dúvida se as palavras acreditar e inacreditável realmente existem. Ele não tem dúvida, por isso é usada essa palavra não, tá? Então, é o primeiro quadrinho que eu devo marcar. Se a palavra não fosse excluída, o sentido da fala seria alterado? Por quê? Sim. Aí ficava assim: existe o verbo acreditar, existe a palavra inacreditável. Mas dessa forma, não conseguiria mostrar que o personagem tem dúvidas, tá? Então vamos lá. Sim, pois mostraria que o personagem tem dúvidas. Portanto, estaria questionando se essas palavras realmente existem. E na verdade ele não tem dúvida, tá? Ele está afirmando: não existe. Isso é claro que existe, tá? O verbo acreditar significa confiar, aceitar. De que forma o acréscimo do termo in modifica essa palavra? O termo in indica negação, ou seja, ele muda o sentido desse verbo, expressando dúvida ou falta de credibilidade. Tá bom? Então, que expressão poderia substituir a fala de Bocão sem alteração de sentido? Não acredito. Assinale as alternativas com as palavras que admitem o acréscimo do termo in na língua portuguesa para formar novas palavras. Então, felicidade, eu posso colocar o in e formar infelicidade. Diferença, eu posso formar indiferença. Inquieto e insubstituível, tá? Então, eu devo marcar as palavras felicidade, diferença, quieto e substituível, tá bom? Vou deixar como sugestão de atividade a página 15. Agradeço pela atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau.